Fala pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente, sobre os direitos da personalidade. Nos últimos blocos nós trouxemos para vocês algumas classificações desses direitos. Falamos dos direitos relacionados ao corpo vivo e depois falamos dos direitos relacionados ao corpo morto, Até brinquei, vivo, morto, vivo, morto. Artigo 13 e 14. A partir de agora quero começar, a nossa terceira classificação. Essa terceira classificação diz respeito à autonomia do paciente. Então, terceira classificação, autonomia do paciente, mais, denominado como livre consentimento informado. Então, a nomenclatura que acaba sendo mais adequada, ou mais utilizada, empregada, livre consentimento informado, mais uma vez, livre consentimento informado. Livre consentimento informado que se encontra esculpido, talhado no artigo 15 do Código Civil. Prof, o que é isso? O que é esse livre consentimento informado? What the fuck is this? É o seguinte, nós sabemos que toda vez que a pessoa vai passar por determinado procedimento, vai passar por determinada cirurgia, ela precisa estar a par, de eventuais consequências que aquele procedimento ele pode acarretar, ele pode, na verdade, sobejar. Essas, informações trazidas ao paciente para que ele tome a sua decisão, ou seja, se ele passa por elas ou não, é denominado de livre consentimento informado. Então, livre consentimento informado é justamente isso, Ou seja, antes de você participar de um jogo, ter a ciência das regras do jogo, justamente para tomar a sua decisão, se participa ou não. Isso é o livre consentimento informado. A gente sabe, que os médicos, muitas vezes, eles até se utilizam dessa situação para se furtar, de eventual responsabilidade civil. É possível ele se furtar de responsabilidade civil pelo livre consentimento informado? Claro que não, A gente sabe que não, até mesmo porque a responsabilidade dos hospitais é uma responsabilidade de natureza objetiva, até mesmo pela teoria do risco, 927 do Código Civil, E a responsabilidade dos médicos, uma responsabilidade subjetiva, ou seja, depende da demonstração aí de eventual culpa, ou não, e lembrando-se sempre se a atividade ela é fim ou não é fim. Se a atividade ela for fim, ou seja, uma intervenção estética, enfim, ela daí seria uma responsabilidade objetiva, mas não é a regra é subjetiva, como a responsabilidade dos advogados, ou seja, é uma responsabilidade de meio, você não tem como falar, olha, se eu passar por esse procedimento, você não vai ter esse tipo de doença, não vai voltar a esse tipo de doença, então, seria mais ou menos essa ideia. Lembre-se sempre, que o médico que não passa essa eventual informação, ele sim, pode ser responsabilizado aí pela quebra da boa-fé objetiva, chamado aí de Trojan Globen, dentro do direito civil, que diz respeito a um dos valores, que o valor seria, na verdade, o valor da eticidade, o valor do qual a gente pode desgarrar a proposta da boa-fé. O que mais que a gente pode trazer, o que mais que a gente pode pontuar aqui dentro, A gente pode pontuar mais duas outras questões. Mas antes de entrar nessas duas questões, que muitas vezes surgem dentro dos certames, eu quero valorar o seguinte, a gente sabe que tanto o Código Civil, e bem como o Conselho Federal de Medicina, eles trazem uma eventual repulsa, à ideia de internação forçada. Então, justamente por isso se faz imprescindível, ou como diriam os padres, se faz justo e necessário passar por esse termo, que é o termo de livre consentimento informado. Quais são os dois apontamentos, as duas discussões que surgem com grande frequência, que surgem com grande habitualidade dentro desses temas? Primeira questão, muito vista dentro do direito constitucional, dentro da chamada ponderação de princípios, ponderação de valores. Qual que é? É justamente sobre a transfusão de sangue e testemunha de Jeová. Então, primeira observação, transfusão de sangue e testemunha de Jeová. Mais uma vez, transfusão de sangue e testemunha de Jeová. Por que você está falando disso? Porque a gente sabe, gente, que principalmente depois do chamado neoconstitucionalismo, houve uma mudança dentro da relação de princípios e regras. Os princípios ganharam força normativa, transformaram-se, a gente chama, em mandamentos de otimização. São mais abstratos, por isso a gente hoje tem mais ponderação que subsunção, mais princípios do que regras. Tudo bem, tudo tranquilo. O que é importante dizer? Que toda vez que dois princípios se chocam, nós devemos ponderá-lo. Qual o valor vai prevalecer? Há uma resposta sempre uníssona? Não há. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente fala de transfusão de sangue e testemunha de Jeová, temos dois valores que se chocam.
O primeiro valor seria, obviamente, o direito à crença, direito esse fundamental, previsto no artigo 5º da nossa Constituição, né? Liberdade de consciência, liberdade de crença. E outro valor que a gente tem é justamente o valor da vida, né? Ou seja, vida, né? Que a gente pode pontuar, que é o corolário de todos os mais direitos. Também uma cláusula pétrea, também o cerne inabolível, o núcleo de intangibilidade, previsto de igual forma no artigo 5º da nossa Constituição, entre os direitos e garantias individuais. O que é importante dizer? Qual desses direitos vai prevalecer na situação em concreto? Depende. E essa é a melhor resposta para o operador do direito, né? Esse, pelo menos, é o atual posicionamento do STF e também é o atual, né, posicionamento de grande parcela, a gente fala uma maioria predominante aí da parcela dos cultores do direito, que são os doutrinadores. Gente, depende. Depende do quê? Da situação em concreto, né? Ah, mas a vida é da vida que surge a possibilidade de crença. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Só que a gente não pode esquecer que um dos fundamentos da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, é que essas pessoas, esses indivíduos, têm uma vida digna, né? E está previsto na Bíblia, né? Pelo menos nessa parte de Levíticos, da onde eles extraem essa interpretação, que o sujeito não misturará o teu sangue com o de seu irmão. Dessa interpretação, então, eles falam, olha, não é possível a transfusão de sangue. Se a pessoa realiza uma transfusão de sangue, ela não teria mais uma vida digna perante os seus pares, perante aqueles indivíduos, né, que também partem, obviamente, dessa presunção, dessa religião. E por que você está pontuando isso? Porque hoje, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, hoje, de acordo com a maioria da doutrina, se o indivíduo tiver mais de 18 anos, né, haverá uma prevalência, né? A quê? Haverá uma prevalência ao direito à crença. Então, mais de 18 anos, prevalece a crença do que a vida. E por que isso? Prevalece a crença do que a vida com base no fundamento da Constituição, dignidade da pessoa humana. Perfeito. Se tiver menos de 18 anos, em contrapartida, prevalecerá o direito à vida, né? Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa, né, enfim, com uma certa idade, uma criança, menos de 12 anos, de acordo com o ECA Meleca, 8.069, um adolescente com menos aí, né, de 12 a 18 anos, eles estão, na verdade, uma transformação física e psicológica. Nada obsta que essas pessoas, né, essas crianças e adolescentes, em um momento futuro, optem por outra religião. Então, para o STF, né, pessoas com menos de 18 anos prevalece a vida, com mais de 18 anos prevalece a crença. É um debate bastante interessante que a gente pode, então, valorar, né, essa ponderação de princípios, essa ponderação de valores, essa ponderação entre crença e vida, né? Lembrando-se sempre que não há uma resposta única, uma resposta uníssona. Show de bola, super tranquilo, super sossegado. Passado isso, vamos então para nossa segunda observação, nosso segundo apontamento. Qual que é o segundo apontamento? Segundo apontamento diz respeito ao chamado testamento vital. Testamento vital, prof? O que é isso? Que bodega é essa? What the fuck is this? Né? Gente, testamento vital não é uma disposição de última vontade, né? De acordo com o direito sucessório. Porque quando a gente fala em testamento, a gente muitas vezes vai pensar naquelas disposições de última vontade, testamento, legado e codicilo, que também são três porque é mágico, né? Também são três porque é holístico, também são três, né? Porque a gente sabe, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, os Osiris, os Atos Poseidon, passado, presente e futuro, Harry, Rony e Hermione, né? Que é loucura, prof, faz sentido, né? Faz todo o sentido. Esse testamento vital, ele é diferente. É diferente por quê? Porque ele seria uma diretiva antecipada da vontade. Prof, né? O que é diretiva antecipada da vontade? É a outra nomenclatura para o testamento vital. Então, testamento vital ou diretiva antecipada de vontade. Testamento vital ou diretiva antecipada de vontade. Testamento vital ou diretiva antecipada de vontade. Também ainda é chamado de living will, né? Para aqueles que gostam daí das expressões de natureza anglo-saxônicas. O que é importante trazer aqui? O seguinte, essas diretivas antecipadas de vontade, elas dizem respeito àquelas situações, aquelas hipóteses em que a pessoa, né, ela partindo do pressuposto que com o avanço de sua eventual doença, né, ou até mesmo partindo do pressuposto de que, né, ela não esteja ciente, né, durante todo o processo de sua internação,
ela já antecipa como que ela gostaria de seu tratamento. Então, muitas vezes, diz respeito a evitar tratamento de natureza invasiva, né? Falando assim, olha, não quero ser entubado, não quero passar por determinado tipo de procedimento. E isso é o testamento vital, né? Ou seja, é um direito relacionado, então, também é um dos fundamentos da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, né, da nossa Constituição. É óbvio que para ter o testamento vital, a gente necessita, né, trabalhar, a gente necessita passar sempre, né, por esse termo de consentimento informado, porque o sujeito tem que saber o que pode acontecer e daí sim ele vai realizar. Se ele já está no hospital, né, pode ser realizado aí perante 2 testemunhas esse ato, né, sempre observando a validade do negócio jurídico, aqueles elementos que a gente vai ver mais para frente, né, sujeito, capaz, né, manifestação de vontade livre e consciente, né, isso veremos mais para frente. Mas, de qualquer maneira, sempre valorando tanto, né, a escada pontiana de existência, bem como a escada pontiana relacionada à validade do negócio jurídico. Prof, entendi, tudo bem, tudo tranquilo. Por demais, e se o sujeito não estiver lá? Se o sujeito não estiver lá, a gente ainda pode trazer esse registro do testamento vital, né? Ou seja, antes dele ser internado, no cartório de notas. Ou seja, no cartório de notas ele vai lá e materializa, né, através do instrumento público, obviamente, qual que é o seu desiderato, qual que é o seu anseio na eventual, né, situação, na eventual hipótese dele estar sem a sua consciência. A gente sabe, entretanto, que esse testamento vital, né, também chamado aí de diretiva antecipada de vontade, ela tem alguns limites. Quais são os limites? Ela não pode partir da pressuposição da realização de eutanásia, porque a gente sabe que eutanásia, né, se trata aí de um homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a gente sabe, né, que a eutanásia ela é vedada, que a eutanásia ela é inviável, né? Diferentemente da situação de ortotanásia, que é pedir para que o indivíduo nada faça e deixa acontecer naturalmente. Não nos interessa aqui falar dos outros tipos de tânatos, né, como mistanásia, distanásia e tudo mais. De qualquer maneira, né, só lembrando que a eutanásia ela vai ser inviabilizada dentro desse testamento vital, né, dentro dessa diretiva antecipada de vontade. Dito isso, terminamos com vocês então o artigo 15 e no próximo bloco nós vamos falar, por demais, com relação aos direitos ao nome civil. Esses direitos em relação ao nome civil, eles se encontram esculpidos, talhados no artigo 16 e artigo 19 do Código Civil. Até lá, deixo a todos um forte abraço e sempre excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.